Amém? Pois bem, como eu disse, a gente vai... Não precisa abrir sua Bíblia não, mas a gente vai falar bastante de Bíblia hoje. Vou ler bastante coisa com vocês aqui no nosso telão. Aí vou ler bastante coisa com vocês, mas não precisa abrir não, só me ouve. Semana passada, algumas pessoas estiveram aqui, outras não. Mas na semana passada, quando nós começamos esse Quem Somos para apresentar a igreja, nós falamos sobre, foi uma pregação, na verdade, né, uma explanação sobre de onde nós tiramos o nome da igreja. Usamos 1 Coríntios, capítulo 12, onde o apóstolo Paulo começa a falar sobre os dons da igreja, os dons dados por Cristo Jesus para a igreja. E Paulo usa a figura do corpo para mostrar que a igreja nada mais é do que o corpo de Cristo, muitos membros, dons diferentes, variados, mas que compõem um corpo só, né? Palavra que Paulo usa para corpo, em grego a palavra soma, daí saiu o nome da nossa igreja, Igreja Soma, corpo de Cristo, e nós vimos na semana passada que um corpo é composto por diversos membros, mas que é uma coisa só. Então fala de diversidade, fala de unidade. Vimos que todos os membros têm uma função especial e importantíssima no corpo. Ninguém aqui é descartável, nós vimos isso, que todo mundo aqui tem importância, tem relevância, né? E por último vimos que nenhum corpo anda sem cabeça, né? Nenhum corpo anda sem cabeça. Lemos alguns textos aqui onde vimos que o cabeça da igreja é Cristo Jesus, e eu julgo que isso é o mais importante de tudo. Somos muitos, mas apesar de muitos, nós formamos um corpo só, todo mundo aqui tem um papel importante, todo mundo faz parte desse corpo e é relevante para o corpo, mas o mais importante é isso. Cristo Jesus é o cabeça da igreja. Quem manda na igreja é o pastor? Não. Quem manda na igreja é o apóstolo? Nem pode mandar porque não tem mais apóstolo nos dias de hoje, né? Morreram há 2.000 anos atrás todos eles. Mas apóstolo nenhum também manda na igreja. Quem manda é o profeta. Quem manda na igreja é o dono da igreja. Jesus é o cabeça da igreja, ele manda na igreja. E de que maneira, Wesley, Jesus manda na igreja? Ele manda na igreja por meio da sua palavra. Foi isso que nós vimos na semana passada. E hoje eu queria falar de questões mais pontuais aqui com vocês, bem próprias dessa comunidade, algumas características dessa comunidade. Não vai ser uma pregação, mas vai ser só para que você conheça como nós caminhamos, tá bom? E para quem passou pela experiência de ter uma reunião com a gente no ano passado, né, para ser admitido aqui como membro, viu que nós tínhamos ali um roteirinho, eu vou falar desse roteirinho aqui rapidinho, né, só para colocar, para inteirar as pessoas que não tiveram essa reunião conosco, né? E como que começava o roteirinho? Em primeiro lugar, nós fazíamos uma reafirmação, né? Fazíamos uma reafirmação da confissão pública da pessoa, que nada mais é do que o batismo, né? Como a pessoa já vinha de outra igreja, já estava vindo de outra igreja, logo a gente entende que a pessoa passou pelas águas batismais, passou por esse processo tão importante, porque é por meio do batismo nas águas que a pessoa é inserida na comunidade visível, local, né? E é nesse momento que a pessoa assume um compromisso público. O batismo nada mais é do que isso, né? Um ritual onde a pessoa assume um compromisso público com Cristo e com a igreja de Cristo. Então, como eu, o Alex, o Giovanni, nós não estávamos lá no dia que você se batizou, a gente precisava ver os irmãos reafirmando, né, o que afirmaram, a gente crê que afirmaram naquele dia lá. Confessaram Cristo Jesus como Senhor, assumindo um compromisso público não para aquele momento, mas para o restante de sua vida, né? O batismo nada mais é do que isso. Assumir um compromisso público com Cristo Jesus, com a igreja de Cristo Jesus, de maneira pública e ser inserido na comunidade da fé, né? É um rito de iniciação para o cristão na comunidade da fé, tá bom? Segunda coisa que nós fazíamos era uma reafirmação das doutrinas elementares da fé cristã.
Não que as 10 que nós vamos, 9 na verdade, né, que nós vamos falar aqui, sejam as únicas elementares, mas é o que a gente, a partir de um estudo histórico, vimos que não pode faltar na confissão de uma igreja local. Uma igreja, ela é compreendida como igreja de Cristo, ela crê nessas coisas aqui. Em primeiro lugar, nós cremos na inspiração, autoridade e suficiência das Escrituras Sagradas. Resumidamente falando, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Nossa única regra de fé e prática, como eu disse, é por meio da palavra de Deus que Deus guia, orienta, exorta, aperfeiçoa, edifica a sua igreja. Tudo que Deus faz, Ele faz por meio da sua palavra, e não existe outro documento, não existe outra obra literária, não existe mais nada pela qual nós devemos ser guiados, somente pela palavra de Deus. Amém? Não vou ter tempo para expor aqui textos. Nós tivemos estudos sobre isso, teremos esse ano também, porque isso aqui deve ser lembrado até que Jesus volte. A Bíblia é a palavra de Deus. Segunda coisa que nós cremos na Santíssima Trindade, no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que é um único Deus, tá bom? O único Deus em 3 pessoas atuando ao longo da história, na verdade até antes da história, em comunhão plena, na eternidade passada, atuaram no tempo e no espaço, estamos em comunhão plena, trabalhando o tempo todo, e é um perigo muito grande se você destaca a pessoa do Filho, negligencia a pessoa do Espírito, destaca a pessoa do Espírito. Tem um livro aí que faz isso muito bem. Destaca a pessoa do Pai. Deus é um só e atua por meio dessas 3 pessoas. Nós cremos piamente nisso e não dá para negar isso. Parece uma doutrina irrelevante, mas não é. Não vou ter tempo para falar sobre isso hoje. Isso aqui é importante, redobre sua atenção. Cremos na depravação da humanidade e na necessidade universal de redenção. Hoje nós tivemos um estudo aqui, nós estamos falando acerca da antropologia bíblica, né? Que é o estudo do homem em relação a Deus. Não é isso, Alex? Antropologia bíblica, nós estamos vendo a figura do homem a partir das Escrituras, e hoje o Alex estava falando sobre depravação aqui. Estava falando que o homem, depois da queda, está irremediavelmente depravado e não pode salvar a si próprio. Está todo mundo perdido. É o que a Bíblia ensina. Nós cremos nisso. Na verdade, se tivesse alguém que tivesse condição de salvar a si próprio, Cristo seria desnecessário. Amém? Estava numa conversa aí nesses dias e estava ouvindo a pessoa dizer, né, que ela não matava ninguém, não roubava, não fazia nada de ruim, né, e não aceitava ir para o inferno por causa disso. Se uma pessoa acha que pode se salvar, pode eliminar o Cristo da nossa fé. Pode eliminar o Cristo da história, foi desnecessário, foi só um show, né, na história. Mas, muito pelo contrário, a vinda de Cristo é justamente por causa disso aqui, que a humanidade está depravada, todos os homens estão perdidos em seus delitos, seus pecados. Falei isso na oração, diz a Bíblia que nós estamos mortos, estávamos mortos em nossas ofensas, em nossos pecados. Por meio de Cristo nós recebemos o quê? Vida. Então a gente acredita nisso. Depravação da humanidade na necessidade universal de redenção. Todo mundo precisa de redenção. Cremos na obra redentora de Cristo Jesus, encarnação, vida, morte e ressurreição. A igreja de Cristo Jesus que não crê, não prega, não ensina, não fala sobre isso aqui, ela não é igreja. Eu falei igreja de Cristo Jesus, mas me contradisse aqui. Uma instituição religiosa que não tem isso aqui como centro do seu ensino, da sua doutrina, da sua pregação, não é a igreja de Cristo. Tudo que nós fazemos e vivemos e construímos é em torno disso aqui. Estava todo mundo perdido. Cristo Jesus veio, encarnou. Cumpriu toda a lei de Deus, viveu a vida perfeita. Foi à cruz, morreu. Terceiro dia ressuscitou e há de vir buscar aqueles que nele depositaram a sua fé. Nós cremos na obra redentora de Cristo Jesus, confiamos de que o que Cristo fez na cruz do Calvário é suficiente para a salvação de cada um de nós. Amém? Cremos na remissão e na redenção dos pecados. Cremos que somos perdoados por meio de Cristo e libertos por meio de Cristo. Cremos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cremos também que nós não temos mais a coleira do pecado no pescoço. Estamos livres. A única coisa que existe ainda é a presença do pecado atormentando a gente na carne, né? Natureza caída ainda nos atormenta, mas condenação não mais.
E o poder do pecado sobre nossas vidas, de maneira autoritária e ditatória, também não mais. Você está perdoado e liberto por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Nós cremos nisso. Cremos na Santa Igreja e na comunhão dos santos. 2 pontos aqui importantes. Primeiro ponto, nós cremos na Santa Igreja. Que Santa Igreja é essa? A Igreja Universal. Né? Ah, quem é a Igreja de Cristo? A Igreja Soma? Não. É a Assembleia de Deus? Não. É a Batista? Não. É a Presbiteriana? Não. Pentecostal Jesus Salva? Não. É Vida Nova? Não. Não. A Igreja de Cristo são os crentes espalhados por todo mundo. A igreja que nós chamamos de igreja invisível. Ela está espalhada, está lá na Coreia, está lá no Japão, apesar de tudo, está lá no Irã, está na Nigéria, está em Santa Cruz, está em Bangu, está em Realengo. A Igreja de Cristo está espalhada por todo mundo. Nós cremos nessa igreja. Não cremos que uma denominação seja a Igreja de Cristo. Nós cremos que a Igreja de Cristo é o povo de Deus espalhado por todo lugar. Por isso que quando chega um visitante, que geralmente eu falo, né? Esse não é outro lugar, e a pessoa já quer me antecipar na mente, né? Eu quebro ela. Esse não é outro lugar senão... Aí a pessoa pensa, casa de Deus. Não, casa de Deus são vocês, as pedras vivas que compõem o edifício espiritual. A Igreja de Cristo é composta por gente. Isso aqui não está no roteiro, mas é importante dizer. A nossa igreja, quando a gente começou a plantar a igreja, foi movida muito por isso. Pela ideia de que, hoje em dia, os valores se inverteram. O templo físico, o prédio, a estrutura, em alguns lugares, tem mais valor do que o templo espiritual, o povo. Né? Então, o povo perde mais tempo fazendo campanha por ar-condicionado, campanha por cadeira nova, campanha por um som novo, enquanto o povo de Deus está perecendo, não tem comunhão, não tem amor, não tem ajuda. É o povo de Deus, que a Igreja de Cristo tem sofrido, enquanto as paredes do templo estão irretocáveis. Então está tudo errado. Porque o verdadeiro templo de Cristo somos nós, são vocês, é a Igreja de Cristo. Amém? Então nós cremos na Santa Igreja, na Igreja invisível, espalhada por todo mundo, mas também cremos na comunhão dos santos. Né? Que aí já fala disso aqui. Por quê? Porque a igreja local, uma comunidade local, falando agora da Igreja Soma, nós somos a representação visível da igreja invisível. É por meio dessa reunião aqui, é por meio desse ajuntamento aqui, que a igreja visível, invisível, se torna visível, pode ser vista, pode ser tocada, é por onde Deus se manifesta, é por onde Deus toca o mundo, é por onde Campo Grande está sendo tocado, alcançado para a glória de Deus. Tivemos uma experiência aqui, colocamos a placa ali fora, belo dia entrou uma irmã ali, nunca vi na minha vida, entrou ali. Aí eu falei, pô, deve ser convidada de alguém, e assim, o pessoal daqui da igreja que convida, né, é um padrão deles, né? Eles fazem convites para o povo, sempre chegam depois do convidado. Né? Chega tudo atrasado. Aí o convidado chega, fica tipo assim, né, procurando e tal, aí a gente aborda. Pois não, tal. Não, estou esperando fulano. É uma regra aqui, né? O que convida sempre chega atrasado. Eu falei, pô, essa irmã deve ser convidada de alguém e chegou antes desse alguém, né? E ela falou, não, eu moro ali na frente, passei aqui, vi a placa da igreja, e decidi vir fazer uma visita a vocês. Até a vi, domingo retrasado ali de novo. Né? Vim fazer uma visita a vocês. Então, é o meio pelo qual o mundo percebe que a Igreja de Cristo está atuando. Nós cremos nisso, confiamos nisso, de que isso aqui é extremamente importante, não só por isso. Né? É onde nós crescemos em graça, conhecimento, progredimos, onde nos ajudamos. Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas nós cremos nessa igreja invisível, espalhada pelo mundo, mas cremos também na igreja local, tá? E hoje em dia a gente está vivendo um tempo onde a igreja local tem sido muito negligenciada. O pessoal vem quando quer, se envolve na medida que deseja, não quer desconforto para se envolver, e nós vamos ver que isso aqui é extremamente errado, tá bom? Por último, nós somos uma igreja que crê piamente na vida eterna. Aí você está falando assim, Wesley, lógico. Claro que vocês creem na vida eterna, né? Mas na prática não é bem assim. É só você analisar o conteúdo da pregação de algumas igrejas que vocês vão ver que eles estão mais preocupados com essa vida do que com a vida eterna. Parece que é algo muito simples. Sabe, poxa, Wesley, você está falando de algo... É só você parar para prestar atenção.
No que as pessoas pregam hoje, o que as pessoas falam hoje, atrás de que as pessoas estão hoje, as comunidades locais hoje estão te ensinando a fazer faculdade, estão te ensinando a abrir empresas, estão te ensinando a progredir financeiramente, estão te ensinando tudo, menos que a trombeta vai soar e Jesus vai vir buscar a sua igreja. Wesley, isso é um problema? É um problema falar das coisas dessa terra? De maneira nenhuma. Quem participou da reunião sabe, porque eu sempre dou esse exemplo. Nós temos aqui, Ilana se formou agora em engenheiro de produção, Maiara, nutricionista, temos aqui Emanuel, administrador, estudante de direito, tem os 3 estudantes de direito, tem um monte de gente fazendo um monte de coisa aqui, porque nada nos impede de viver, crescer, progredir, avançar, abrir empresa, casar, para a glória de Deus. Contudo, não é sobre essas coisas. Vocês estão me entendendo? E as coisas estão sendo trocadas por aí. Parece que é sobre tudo isso e Cristo é só quem nos dá condição de alcançar os lugares que nós não alcançaríamos sozinhos, né? Mas não é sobre isso. Não é em relação a isso. É sobre o fato de que nós estávamos perdidos, longe da comunhão com Deus. E Cristo Jesus, como uma ponte, nos reconectou. E agora você que tinha prazo de validade, encontrou a vida eterna por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Então nós somos uma igreja, se você frequentar aqui, ficar vindo aqui, cara, você não vai ficar ouvindo nada sobre dinheiro. Como 5 passos para ficar milionário. Se eu soubesse os 5 passos para ficar milionário, eu estava duro. Irmão, é só parar para pensar, cara. É só você parar para pensar. Tem profeta que vê tudo. Ele vê um monte de coisa. Por que ele não vê o número da Sena, da Mega Sena? Não é? Vou te dar 5 passos para você prosperar. Aí ele faz isso no domingo. Chega no outro domingo, ele está chorando, porque tem pastor que aprendeu a chorar, né? Ele está chorando pedindo dinheiro para o povo. Como que um cara que sabe fazer dinheiro fica pedindo dinheiro? Você está entendendo? Não tem alguma coisa errada? O discurso não é contraditório? Quando o cara que diz que sabe o segredo de prosperar, fica implorando para o pessoal dar dinheiro a ele, dar dinheiro à instituição. Então assim, você precisa entender uma coisa. A gente ri, mas isso é mais triste do que parece. A grande questão é a seguinte: sua vida é perecível. Tem prazo de validade aqui. Mas em Cristo Jesus, você tem uma vida eterna, de gozo, de alegria, para viver do lado de lá. Então, você acha que eu vou ficar perdendo tempo aqui falando do que perece? Não só da vida eterna, de gozo e alegria ao lado de Cristo, mas da vida eterna no sofrimento. Não se fala mais sobre inferno, sobre juízo de Deus, não se fala sobre nada disso, né? Então, nós somos uma igreja que crê na vida eterna, e se você continuar aí vindo, frequentando, fazer parte dessa comunidade, quem faz parte dessa comunidade tem que ficar... tem que ter isso em mente, né? Uma vez que você assume um compromisso público com a igreja, reafirma essas doutrinas das quais eu falei, a gente entra numa outra parte que nós chamamos de disciplina eclesiástica. Quem já ouviu falar sobre disciplina eclesiástica aqui? O pessoal da reunião já ouviu, né? Ouviu, Pedro? Disciplina eclesiástica, né? O que é disciplina eclesiástica, irmão? Irmão pecou ali, deu mole e tal. Caiu com a namorada lá. Vamos botar esse cara no banco, que ele vai ficar aí 3 meses, depois ele volta a pegar no mesmo violão e fazer a mesma loucura. Isso não é disciplina eclesiástica, né? Vamos ver o que é. Põe lá pra gente, Giovanni, Mateus capítulo 18, versículo 15 até o 19. Se o seu irmão pecar contra você, vai a sós, olha isso, a sós, mostra-lhe o erro, né? Se o cara deu mole com você, tu vai lá, chama ele para desenrolar, cara, isso aqui não tá certo, tal, não procede, não é de acordo com a nossa fé aqui, né? Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Esse cara foi pro banco? Foi ou não? Ficou 3 meses parado? 6 meses parado? Foi uma troca de ideia, onde alguém que percebeu que o irmão deu mole, né, expôs a verdade para o irmão ali, e também isso não é feito de qualquer maneira, né? Vai pegar aqui, irmão, ó, não procede, não está de acordo, estou aqui para te ajudar, né?
Tal. Você pega lá. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão, né? 16. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois. Tá vendo? Já botou as testemunhas no meio. Tal. Mais um ou dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Pode ver que ela vai numa crescente. A disciplina eclesiástica, ela vai numa crescente. Você chama o cara, aí você tenta ali resolver. Resolveu? Acabou, irmão. Segue a vida para a glória de Deus. Não resolveu? Aí você vai para um outro nível. Né? Você chama duas testemunhas, ou três, mais um ou dois, né? Uma ou duas testemunhas ali e vai lá, e bota ali sentado. Você também não vai chamar qualquer pessoa para isso, vai chamar gente crente, que vai ajudar e não atrapalhar, né? Você vai fazer análise ali e falar assim, quem eu posso chamar aqui para resolver esse problema? Para isso existe liderança na igreja, bota lá sentadinho, abre a Bíblia, conversa com o cara, mostra que o procedimento dele não está correto. 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou publicano. Então vamos lá, primeiro você chama no tete a tete no pessoal. Deu jeito? Beleza. Não deu? Chama uma ou duas testemunhas. Deu jeito? Beleza. Não deu? Aí você leva para a igreja. Quem já passou por essa experiência, eu já viu em algum lugar, hoje não tem mais isso acabou. Mas antigamente, a pessoa dava mole por aí, o pessoal colocava lá na frente todo mundo, geralmente era na ceia, né? E a pessoa, gente, ó, me perdoa aí, porque me viram de short na rua, escandalizei os irmãos. Vocês estão rindo porque não foi com vocês, o povo sofreu, irmão, sofreu. Né? Andei de short na rua aí, fui de calça pro trabalho e dei mole lá, né? Mas dentro desse contexto a gente percebe, né, que por mais loucura que isso pareça, irmão, por mais doido que isso pareça, é uma realidade bíblica. É o meio pelo qual nós mantemos a pureza da igreja. É o meio pelo qual a gente consegue perceber os frutos da pessoa. E Jesus ensinou isso, que pelo fruto é que se conhece a árvore. A gente nunca vai conseguir estar isento de ter pessoas no nosso meio que nunca se converteram. Não tem como. Mas a disciplina eclesiástica faz essa separação. E é legal por quê? É legal por quê? Porque quando não tem disciplina, o bode zoa. E quem é que sofre? Ovelha. As figuras bode e ovelha já são usadas para que a gente entenda uma coisa. O cristão genuíno, verdadeiro, vai ficar batendo boca, irmão? Vai sair no tapa com alguém ali fora? De maneira nenhuma. Né? E às vezes eu fico pensando, por que esse povo que atribula os crentes não atribula os não crentes? Toma logo um na orelha e... Mas é crente, ele gosta de tribular crente, perturbar crente, ele persegue crente, ele faz calúnia de crente. Só que aqui no nosso meio, o meio de nos privar disso, é chamando a pessoa, irmão, você falou do irmão? Ah não, chama o irmão lá. A gente vai ver se foi ou não foi, porque aqui só tem cristão. Só tem gente de Deus, gente que foi regenerada, teve o coração transformado e anda na luz. E Jesus disse algo que corrobora com tudo isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então a gente abre a Bíblia, mostra o que é o que não é. Cristão erra ou não erra? Sim ou não? Sim, mas a partir disso aqui, a partir do coração regenerado e transformado, ele vai lutar para progredir e não errar mais. Então, você chama no particular, você chama com testemunha, se o cara não, de jeito nenhum, você leva à igreja. Eu, particularmente, conversei aqui com os meninos, acho que isso aqui não é necessário. Porque se tu conversa uma, duas, três, no pessoal, chama testemunha, troca ideia, fala de novo, acho que não precisa chegar a esse ponto aqui não, né? E ele diz algo aqui que é bom para o nosso entendimento. Trate-o como um pagão ou um publicano. Né? O que ele está querendo dizer com isso aqui? Ele está querendo dizer que a pessoa que está no nosso meio, se diz cristão, não se comporta como um cristão, a gente tenta por meio da palavra colocar no eixo, a pessoa não entra, deve ser tratado como alguém que deve ser evangelizado. É isso que ele está querendo dizer aqui. Alguém que ainda precisa ser alcançado por transformação e conversão. Então não é que a gente exclui a pessoa e trata ela como um bicho irrecuperável. Não é isso. Isso aqui, a disciplina eclesiástica, separa daquele que já teve encontro com Cristo
daquele que não teve um encontro com Cristo. E esse que não teve um encontro com Cristo, ele precisa de pregação do Evangelho. Precisa ser evangelizado. O que mais tem no nosso meio é gente que se diz cristão que precisa ser evangelizado. Né? Olha o que ele diz no versículo 18. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Você já ouviu um monte de pregação, onde o pregador falou assim, o que você ligar na terra, liga essa porta de emprego. Foi ou não? Sim ou não? Olha onde essa palavra, olha em que contexto a palavra está. O contexto de ligar na terra e ligar no céu está dentro do... Essa palavra está dentro do contexto de disciplina eclesiástica. Então ele está dizendo que a igreja, o povo de Deus, liga na terra, liga no céu. Desliga na terra, desliga no céu. O que ele está querendo falar com isso? Ele está querendo dizer... João também diz que a igreja tem poder de perdoar pecados. É o mesmo contexto. Jesus falou para Pedro, eu vou te dar a chave, o que você liga na terra vai ser ligado no céu. O que ele está querendo dizer com isso? Não é que a igreja tem poder para perdoar pecado e colocar e tirar a pessoa do corpo de Cristo. Não é isso. O que ele está querendo dizer é que a igreja tem a capacidade de discernir quem é e quem não é. Você está entendendo? Se nós não tivermos capacidade de observar no nosso meio quem é e quem não é por meio de seus frutos, quem é que vai ter, irmão? Você conhece Bíblia, sabe como o procedimento cristão é, como devemos caminhar, como devemos proceder, está observando o irmão, que o irmão não está andando de acordo com aquilo, aí a gente tenta recuperar, a gente vai lá de novo, a gente busca mais uma vez e vai ter uma hora que a gente desliga, fala assim, pô, esse cara não é crente. Com muita tristeza, com muito pesar no coração, a gente vai ser obrigado a dizer, cara, você não tem dado frutos de conversão. É isso que o texto está querendo dizer. Olha o que ele diz no versículo 19. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Então, a grande questão é essa aqui. Não se trata de tirar a pessoa do nosso meio para acabar com a vida da pessoa. Nós confiamos plenamente que a disciplina eclesiástica é uma arma que Cristo Jesus deu para a igreja. A fim de quê? A fim de que a igreja seja o menos prejudicada possível aqui. Amém? Vou ler só mais um sobre disciplina eclesiástica. Esse é muito bacana. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. A gente vai até o 13. Vou ler só mais esse. Esse aqui é um clássico também. Por toda parte, isso aqui é terrível, irmão, isso aqui é terrível. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. O que Paulo está falando aqui, irmão? Paulo está dizendo, eu estou ouvindo que aí nessa igreja aí, a igreja de Corinto, está fazendo coisa que nem ímpio faz. Eu conheço ímpio que não gosta de fofoca. Conheço ímpio que não gosta de intriga. Eu conheço ímpio, irmão, que é se ensina ou não. Até no meio do tráfico, né? Você ouve as histórias, no tráfico tem uma ética de conduta. Né? Chama para o desenrolo lá. É se ensina ou não, e às vezes não tem isso no nosso meio. É uma loucura, uma conversação fiada, sabe? E aí tu entra no nosso meio, o cara vem lá de fora pensando que aqui é diferente, quando chega aqui, primeira coisa que o cara ouve é, tem esse grupo aqui, aquele grupo ali não presta, esse grupo aqui presta. Sabe? Então o que Paulo está falando? Tem esse problema aí no meio de vocês que nem no meio dos ímpios tem, né? A ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. É disso que ele está falando, né? Do incesto. Um enteado ficou lá com a mulher do pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Sabe? Te bate no peito porque a igreja está cheia. Cheia de gente que faz coisa que nem ímpio faz. A gente se orgulha, irmão, a gente se orgulha, mas deveríamos estar envergonhados. E tirar do nosso meio, expulsar da comunhão aquele que tem praticado coisas que nem os ímpios fazem. Por quê? A gente vai ver mais na frente. Vamos lá. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem a Satanás,
para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Vamos ver o que é isso aqui. O que Paulo está falando? O mundo jaz em quem, irmão? O mundo jaz em quem? Debaixo da graça comum do Deus Todo-Poderoso, o diabo no mundo faz o que quer. A única coisa que trava o diabo de fazer o que quer são os desígnios de Deus, os propósitos de Deus, a graça comum, né? Mas, genericamente falando, o mundo é o império das trevas e o diabo é que manda lá. Você entende isso? Tá bem? Quando ele diz aqui, entrega esse homem a Satanás, do que ele está falando? Desliga esse cara da comunhão da igreja e deixa ele à mercê do mundão. Porque o mundo jaz no maligno, o príncipe desse mundo é Satanás, a igreja é o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, o rebanho de Cristo, a igreja é o prédio de Cristo, é o templo de Cristo, protegida por Cristo, cuidada por Cristo, zelada por Cristo. Agora o mundo... Então o que vocês vão fazer? Vocês vão desligar esse cara da comunhão e deixar ele à própria sorte. A fim de quê? A fim de que o corpo seja destruído, seu espírito seja salvo. O que ele está falando aqui? Ele está falando que por meio desse desligamento, cara lá fora, pode ser que Deus faça a obra, depois de tanto ele sofrer, e ele retorne, depois de ter realmente tido um encontro com Cristo Jesus. Amém? Vamos lá? O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Por que a gente não pode deixar no nosso meio gente que não é dos nossos? Por que a disciplina eclesiástica precisa ser ativa na igreja? Por que a gente precisa fazer o filtro da palavra de Deus e cuidar para que cada um ande segundo a vontade de Deus? Por causa disso aqui. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Você não sabe que alguém no nosso meio que não faz parte do povo de Deus, da igreja de Cristo, pode arrumar um monte de problema aqui no meio de nós? Tem outros textos que eu queria ler aqui com vocês, mas não vou ter tempo. Mas Paulo fala em outros textos sobre os incautos, né? Sobre as pessoas fracas na fé, sobre as crianças na fé, as pessoas que ainda não desenvolveram na fé. E esse povo que está no nosso meio, que não é dos nossos, eles pegam aqueles que são imaturos na fé, e é como se você pegasse uma criança e enfiasse Coca-Cola nela. Doce o tempo todo, pega uma criança, um bebezinho, e coloca tudo isso para a criança comer, para você ver como é que essa criança vai desenvolver, se ela não vai ter um monte de problema. Então você pega esse povo que está no nosso meio, mas não faz parte do nosso povo, aqui no nosso meio eles pegam aqueles que não têm Bíblia, que não têm compreensão correta das coisas, eles fazem um auê no nosso meio. E se a gente não tiver cuidado com isso, a gente vai ter um monte de problema, porque a gente deixou eles aí à vontade, amém? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa não com fermento velho, ele está fazendo alusão, né, da Páscoa, da festa da Páscoa, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães asmos, sem fermento, sinceridade e verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Agora preste atenção nisso. Versículo 10. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo. O que Paulo está explicando aqui para a igreja? Quando ele diz para romper o laço com o imoral, ele não está falando com um cara que é declaradamente ímpio, senão tu não trabalha, senão você não estuda, senão você não mora lá na sua casa, visto que nem todo mundo lá é crente. A grande questão não é sobre ter vínculos empregatícios, familiares, com pessoas que não são cristãs declaradas. Não é esse o problema. Vamos ver qual é o problema. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem não dá nem para sair e comer um hambúrguer depois do culto com um cara desse. Por quê? Porque se alguém passa na rua e vê você sentado com um cara que se diz cristão e pratica tudo isso aqui, sabe o que o povo vai dizer? Ou que ele faz parte dos nossos e crente é tudo assim, ou você está do lado de lá. O grande problema é que quando a pessoa vê um imoral que se diz cristão,
perto de um cristão genuíno, o povo generaliza. E aí, você passa a ser visto como um cristão meia boca, fake news, né? Ou o cara lá, ou o povo diz que crente é tudo igual, tudo assim, tá tudo farinha do mesmo saco. Então é isso que Paulo está falando, que vocês devem se afastar desse pessoal. Senão, os maiores prejudicados vão ser vocês. Continua pra gente, Giovanni, por favor. Até o 13. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês mesmos julgar os que estão de dentro, ou o pessoal do não julgueis aí? Lembra daquele mimimi, não julgueis. Não, quando a Bíblia fala de não julgar, fala de julgamento temerário. De dizer que aquela pessoa, de maneira nenhuma, vai ser salva, olhar para a pessoa como se ela não tivesse possibilidade de ser salva e você sim, julgamento temerário, dizer que a pessoa é pior do que você, irreconciliável, sabe? Julgamento temerário. Isso aqui é o julgamento crítico. É olhar e falar, pô, mano, isso aqui não está certo, não. Pô, isso aqui não está legal, não. O julgamento temerário, ele é reprovado pelas Escrituras. Jesus falou sobre isso. Vocês não podem condenar uma pessoa e dizer que para ela não tem salvação. Agora, no nosso meio, se a gente aqui não consegue olhar o que está acontecendo e dizer que o negócio não está bom, tem alguma coisa errada aqui. Amém? Versículo 13. Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. E, mano, eu fico olhando essas palavras do apóstolo Paulo aqui. Se Paulo fosse um pregador hoje, ele estava na justiça todo mês. Sim ou não? Porque hoje não pode falar nada, irmão. A igreja tem que aceitar tudo, tem que aceitar todos, todo mundo vem, pinta, borda, zoa. E eu te pergunto, por que você acha que tem gente lá no Oriente Médio morrendo por causa da nossa fé? É porque aceita tudo? É porque só prega amor, abraça todo mundo e ninguém precisa mudar de vida? Vocês estão compreendendo a ideia? Então a disciplina eclesiástica é extremamente importante para uma igreja local. Não pode faltar. Há quem diga que para uma igreja ser uma igreja, ela precisa ter pregação do evangelho e ensino bíblico, ela precisa observar os sacramentos de batismo e ceia, e ela precisa ter disciplina eclesiástica. Se não tiver isso, ela não é igreja. E hoje em dia, irmão, em nome dos números, em nome das multidões, por causa dos dízimos, cara pode ter 2 mulheres, pode ser um miserável no meio dos irmãos e vai ficar por isso mesmo. Nenhum líder quer se dar mais o trabalho de sentar com o cara e falar assim, mano, é inadequado, está incompatível. E se você não mudar, eu vou entender que não houve uma transformação no seu coração. Você entende isso? Então a nossa igreja é uma igreja que não abre mão da disciplina eclesiástica. Você faz parte dessa comunidade, andou fora da linha, em algum momento você vai ser chamado para a gente trocar uma ideia. Amém? E aí, irmão, o que está acontecendo? Quer ajuda? Está precisando de uma força? Porque sempre visando a recuperação da pessoa. Amém? Glória a Deus. Agora eu queria falar rapidinho dos nossos valores, né? Tem alguns valores aqui que nós colocamos lá no início, quando a gente ainda conversava. Quando a gente conversava, a gente fez uma reunião. O Giovanni comprou uma lousa só para isso, né? Botou uma lousa lá e a gente começou a primeiro a falar o que a gente não queria ser. O que a gente não quer ser? A gente não queria ser uma igreja empresa, tem um montão por aí hoje, né? A gente não queria ser uma igreja parecida com um centro de macumba, tem um montão por aí hoje. A gente não queria ser uma instituição pura e simplesmente religiosa, a gente não queria ser um monte de coisa, né? E a partir daquilo que a gente não queria ser, a gente começou a observar o que a gente queria como comunidade, não por nós, mas pelo que as Escrituras diz. Tá bom? Primeiro valor que a nossa igreja observa bastante, que nós somos uma igreja bíblica. Tá? Bíblica. Comprometida com a pregação do Evangelho e ensino fiel das Escrituras. Por gentileza, Giovanni, põe pra gente Lucas, capítulo 24, versículo 44 a 47. Lucas 24, 44 a 47. Olha a ordem de Jesus para os discípulos. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que o meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. E que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Deu um esboço, né? Um esbocinho do que deve ser pregado. A Escritura, a lei, Moisés, era isso aqui que estava escrito, é isso aqui que se cumpriu. E foi determinado pelas Escrituras que em nome desse Cristo fosse pregado o arrependimento para perdão de pecados. Isso aqui é o cerne do Evangelho, né? Então essa é a ordem de Cristo, que nós preguemos aquilo que está escrito sobre Ele, o Evangelho de Cristo Jesus, ensinemos a palavra de Deus, o que foi dito sobre Cristo nos profetas, o que foi dito sobre Cristo na lei de Moisés. A Bíblia fala só sobre Cristo, e uma igreja que não ensina as Escrituras e não prega o Evangelho de Cristo, não é a igreja de Cristo. Amém? Um outro texto, Giovanni, para a gente, 1 Coríntios, não, vou pular esse, 2 Timóteo 4, 1 e 2, a gente não tomar muito tempo. 2 Timóteo 4, 1 e 2. Na presença de Deus e de Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, né? Ele está fazendo uma exortação com um peso muito grande de importância. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreende, corrige, exorte com toda a paciência e doutrina. Paulo está falando isso para Timóteo, um jovem pastor, e mostrando para ele como o ministério deve proceder. Pregando a palavra, ensinando a palavra, corrigindo, exortando, instruindo o povo na doutrina de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Né? Então, uma igreja que não tem ensino bíblico, que não tem pregação do Evangelho, irmão, eu tinha muito medo de falar isso. No início, tinha medo de ser antiético, né? Mas o povo não tem problema nenhum em ofender Deus e enganar a igreja de Cristo, então isso aí caiu por terra no meu coração. Mas se alguém chega para mim e fala, você está com problema lá na igreja, tá? Eu pergunto, qual é o problema? Não olharam para mim do jeito que eu queria, isso aí não é problema para sair. Eu não gosto daquele músico, também não é problema para sair, o problema está em você. Não tem pregação do Evangelho, sai de lá. Não tem ensino fiel das Escrituras, dedicação no ensino e na instrução, pode ir embora. Porque é fundamental para que uma igreja possa ser chamada de igreja de Cristo. Pregação do Evangelho e ensino fiel das Escrituras. Amém? A gente estava conversando um dia desse, fizemos 10 meses, eu acho, 9, sei lá. E graças a Deus, pode olhar lá, você vai olhar lá no YouTube, pode ver toda a mensagem lá. Graças a Deus a gente tem conseguido pregar o Evangelho aqui, da maneira que está determinado pelas Escrituras. Claro que com nossas limitações não vamos acertar sempre. Disse semana passada e reafirmo, a Bíblia é inerrante e infalível, a nossa interpretação não. Então em alguma coisa a gente pode errar, mas aqui a gente está errando, quando erra, tentando acertar e tentando ser fiel àquilo que foi determinado. Tá bom? Outra coisa, nós somos fiéis aos sacramentos, né? Batismo e ceia. Mateus 29, 18, Marcos 16, 15 e 16, 1 Coríntios 11, 23, 26, é onde a gente vê as Escrituras estabelecendo essas duas coisas que precisam ser observadas. Uma igreja que não observa ceia e batismo não é a igreja de Cristo, tá bom? São as duas coisas, os dois sacramentos que o próprio Cristo determinou para a igreja, para a sua igreja. Tá? Uma outra coisa, nós somos uma igreja fervorosa. Olha aqui para mim, por favor, que isso aqui é importante. Quando o pessoal fala assim, a igreja ali é bíblica, acha que a igreja é bíblica, mas não é uma igreja que é fervorosa, não se manifesta com alegria, fervor, com vida, né? Na sua adoração, na sua vida diária ali quanto igreja, né? Põe pra gente, por gentileza, Giovanni, Romanos capítulo 12, versículo 11. Olha o que Paulo diz. Nunca lhes falte zelo. Esse zelo aqui é fazer com diligência, né? Fazer bem as coisas, tudo dentro da nossa experiência de fé, dentro do nosso contexto cristão, tá? Nunca lhes falte zelo e sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Então, tudo que nós fizermos aqui, todo o nosso zelo, com o nosso louvor, com a nossa oração, com a nossa adoração, com a pregação da palavra, tudo isso deve ser feito com fervor. E a palavra fervor aí fala de entusiasmo.
você não é proibido de, no momento de adoração e de louvor, dar glória a Deus, levantar sua mão. Se você atrapalhar o culto aqui, vou orientar o Gabriel. Gabriel tem cara daqueles caras que, né, não tem problema nenhum de mandar o Gabriel. Fala, Gabriel, para aquela pessoa ali. Ela está atrapalhando o culto, o momento de culto. O momento de culto precisa ser respeitado. Você precisa, dentro do contexto aqui, da liturgia, do momento de culto, respeitar isso. Não é só você que está aqui, não é você que está sendo adorado, é o Cristo. O culto não é para você, não é para você mostrar os seus dons, não é para você mostrar o quanto você rodopia e pula e salta. Faz isso no quarto. Vai para o quarto. Dobra o joelho, rola no chão, baba, pula, grita. E sabe o que é legal? A grande maioria, não vou generalizar para não ser leviano, mas a grande maioria das pessoal que pula, grita, baba e rola no culto não faz isso no quarto. E a gente compreende que não é legítimo, né? Cara que rola, pula, deita, corre, grita aqui, no quarto não abre Bíblia, não tem um período de devocional decente, não tem devoção nenhuma em casa. Então, se você atrapalhar o culto aqui, a gente vai falar assim, irmão, com todo respeito, fica na moral aí, né? Então, nós somos uma igreja fervorosa, a gente faz tudo com entusiasmo, a gente faz tudo com vida, né? A gente ora com vida, com fervor, a gente tem um envolvimento mais do que intelectual, mas emocional, as nossas afeições são tocadas pela manifestação do Espírito de Deus, e a gente não tem problema nenhum de se derramar na presença de Deus, desde que a gente não extrapole, tá? Uma outra coisa que nossa igreja é missionária, comprometida com a evangelização dos perdidos, comprometida com o local onde está plantado, em especial com os necessitados. Isso aqui é importante. Mês passado, o pessoal terceirizado do Rocha Faria não teve pagamento, né? Não teve. Aí o Giovanni que me passou a situação, né? A prima dele trabalha lá, falou assim, Giovanni, tem um pessoal aqui que não recebeu e tal, a gente está recolhendo umas cestas básicas. Nossa igreja aqui, a gente tem uma meta de 5 cestas básicas por mês. E é engraçado, irmão, que quando a gente não tinha dinheiro para dar, não aparecia um montão querendo, né? Não, dá para ajudar? Sempre aparecia alguém quando a gente não tinha dinheiro. Hoje a igreja tem a capacidade de fazer isso, ainda é pouco, mas a gente pretende prosseguir e crescer nessa ajuda. Mas hoje que a igreja pode ajudar no mínimo 5 famílias, tu procura a gente para dar. Outubro, se eu não me engano, 5 cestas básicas ficaram paradas ali em casa. Aí eu deixei uma na mala do carro e ficava andando por aí caçando gente que estava precisando. Achei um no meio da rua, dei um para o cara ali, aí, né? Mas aí no mês passado, aqui no Rocha Faria, quem conhece o Rocha Faria ali? É perto da gente ou não? Irmão, se o povo que mora lá, que trabalha lá, não mora em Campo Grande ou não, não sei. Eu sei que estava perto de nós, a gente ficou sabendo que tinha um problema lá, e para a glória de Deus nós conseguimos ajudar, agora no mês passado, 6 famílias com cestas básicas. Entendeu? Então por que a gente vai lá para a África, cara, se está cheio de gente aqui perto da gente? Wesley, é um problema ir para a África? De maneira nenhuma. Eu profetizo até que você vai lá para a Nigéria, onde estão matando um monte de cristão. Lá para o Irã, quem quer uma passagem de ida só para o Irã? É engraçado, né, irmão? O pessoal gosta de fazer missão. Júnior estava conversando aquele dia, né? Lá na Argentina, na Europa, né? Me manda ser missionário lá para Miami. Cara, que vontade de bater nesse povo. Mas a grande questão é que nós compreendemos que missão é mais do que isso, cara. Nós, na verdade, eu vou ler aqui agora, né? Olha como é que a gente entende missão. Nós somos uma igreja comprometida com o local onde está plantada, em especial com os necessitados, vivendo de maneira missional, sendo intencionais em tudo que fizermos. Cara, você não está em missão quando você... vamos fazer evangelismo ali, a igreja saiu em missão. Vamos ali fazer um negócio... Não, cara, Spurgeon disse isso. Todo cristão é missionário, ou ele é um impostor. Abre pra gente, Giovanni. Não abre nada não. Mateus capítulo 5, versículo 3 ao versículo 16, clássico, nós explicamos e sempre falamos sobre isso aqui. Sal da terra e luz do mundo. Sal de quê, irmão? Sal de quê? E luz de quê? Luz do mundo, irmão. Da sua casa, da sua família, da sua faculdade, do seu trabalho, da fila do banco, da fila do mercado. É isso. Você não precisa sair daqui para fazer missão, você precisa entender que você está em missão.
A igreja de Cristo não faz missão, ela está em missão. E nós compreendemos missão dessa maneira aqui. Compreendemos que somos sal da terra, luz do mundo, por meio das nossas boas ações, é que o mundo vai ver a glória de Deus, é o que a Bíblia diz, o farol da glória de Deus vai ser refletido por meio da vida que nós levamos. Se nós não vivermos de maneira intencional, todo dia, trabalhando para a glória de Deus, sendo um cidadão para a glória de Deus, um filho para a glória de Deus, um marido para a glória de Deus, quando você é um marido para a glória de Deus, sabe o que os outros maridos que te conhecem pensam? Pô, somos sem vergonha, não consigo, mas aquele cara ali, eu queria ser igual a ele. E você está sendo missionário e mostrando Cristo, revelando Cristo por meio da maneira como você trata sua esposa. Está todo mundo avacalhando na empresa e só você chega no horário, não passa testado, trabalhando bem e tal. Trabalhando para a glória de Deus. Alguém vai olhar e vai dizer assim, eu não tenho a coragem que esse cara tem não, mas que ele faz certinho. Você está entendendo? É por meio do nosso comportamento diário que nós revelamos quem Cristo é. O mundo vê Cristo por meio da nossa vida assim. Amém? Uma outra coisa que eu queria colocar aqui, no início, a gente tinha muita dificuldade, até a Raquel, quando a Raquel chegou aqui, Raquel foi engraçadão. Primeira vez que ela veio, sentou mais ou menos ali onde ela está, ela perguntou, vocês sabem fazer evangelismo na rua? Eu falei, ainda não. Porque aqui na nossa igreja a gente entende que Deus está no controle de tudo e propõe, né? Vai propondo as coisas para nós. Então a gente trabalha muito com demanda. Vai aparecendo, a gente vai fazendo, vai aparecendo, a gente vai fazendo. Tem pastor que gosta de incentivar, de propor as coisas. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade muito grande com isso. Não quero ser taxado de visionário e revolucionário dessa era, né? A igreja não é minha. Tem que fazer isso com o que é meu. E a gente trabalha muito com demanda. As demandas vão aparecendo, a gente vai fazendo, vai entendendo para onde Deus está nos direcionando e tal. E no início eu tinha muita dificuldade com a ideia de convidar pessoas para vir para a igreja. Por quê? Porque a gente não está aqui visando números. Amém? A gente não está muito preocupado com número. A nossa maior preocupação aqui é fidelidade. Isso é uma marca dessa igreja, fidelidade. Números é algo que compete a Deus. Nós estamos aqui para sermos fiéis, né? Mas o tempo foi passando, fui ouvindo outras pessoas, lendo um pouco de Bíblia. Põe pra gente, Giovanni, por gentileza, João capítulo 1, versículo 40 até o 42. Evangelho segundo João, capítulo 1, olha lá. André, irmão de Simão, era um dos dois que tinham ouvido que João dissera e que haviam seguido Jesus, né? O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas. Né? Então o que aconteceu aqui? André, irmão de Pedro, era discípulo de João Batista. João Batista olhou para Cristo e falou, esse aí é o Cristo. Aí André largou João para seguir Jesus. Teve um encontro com Jesus. André teve um encontro com Jesus. Quando André teve um encontro com Jesus, percebeu que Jesus era o Cristo, o que ele fez? Vou lá falar com meu irmão. Alguém pediu para ele ir atrás de Pedro? Sim ou não? Sim ou não? Alguém disse a ele que ele tinha que ir a Pedro, falar que Pedro, que ele tinha encontrado Cristo? De maneira muito natural, ele encontra Jesus e o primeiro que ele encontra é o irmão dele. Depois ele encontra Natanael também, né? Mas ele encontra o irmão dele e diz assim, achamos o Cristo. Está vendo como que se fazem as coisas? Como que se convida alguém para vir à igreja? Eu passei algum tempo da minha vida com dificuldade de convidar pessoas para ir à igreja por causa dos conflitos pessoais, né? Eu falava assim, caramba, mano, chamar um pessoal para ir para a igreja, não sei nem para onde eu vou enviar se quiser se converter, né? Preocupado com essa ideia de pregação do evangelho, de ensino bíblico, né, de um monte de coisa, muito preocupado com isso, mas com a graça de Deus nós temos conseguido aqui construir uma comunidade onde eu, particularmente, se é pessoal, sinto o prazer de falar para a pessoa, pô, vai lá, não vai ter evento, não vai ter festa por enquanto, a gente não tem condição de fazer isso, não sabe se um dia vai fazer, mas pregação do evangelho a gente tem tentado, com todo custo, colocar em dia, ensino da palavra, a gente tem tentado ser fiel lá. Né, tem tentado se amar, eu vou falar disso aqui agora, né? Então assim, de maneira muito natural, é aquela pessoa que vai ali no Guanabara, chega lá, o catra está R$13,90, né?
Alcatra, R$13,90 no Guanabara. 2005. Mas vamos lá, tá 15 conto a Alcatra lá. Maluco, na hora, você não vai esperar chegar em casa, você vai ligar para alguém e falar assim, ó, corre aqui, que a Alcatra tá R$15,90. Sim ou não? Não é comum você achar uma coisa boa, legal e passar para frente? Como que a gente não consegue fazer isso de maneira espontânea e natural com a nossa fé? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, dentro desse contexto missionário, eu compreendo que se Cristo alcançou sua vida de verdade, você teve um encontro com o Messias, sabe que as pessoas que estão ao seu redor precisam disso também, convidá-las para vir aqui ouvir o Evangelho vai ser a coisa mais normal e comum do mundo. Amém? Tá tranquilo? Por último, para a gente encerrar essa parte aqui dos nossos valores, os valores que a gente observa aí, nós também somos uma igreja que dialoga com a cultura, né? Uma abordagem em métodos contemporâneos para transmitir o Evangelho. Isso fala da nossa atuação aí nas redes sociais, nas mídias sociais. São ferramentas muito, muito, muito importantes para essa propagação do Evangelho. Meu Deus! Para essa propagação do Evangelho, nós temos usado, não temos problema nenhum com isso. A gente tem usado esses meios aí. Uma liturgia simples, sem comprometer os princípios bíblicos de culto, né? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 ao 23, abre lá, Giovanni, para a gente ler. Tu vai ficar comigo aí até 12:30, só hoje, rapidinho. Olha lá, ó. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei. Olha isso aqui, ó. Embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo. Isso é muito importante, porque isso mostra o quê? Que Paulo se faz de tudo para ganhar todos, mas dentro desse limite aqui que está entre parênteses. Então, a Igreja Soma, quando nós falamos desse diálogo com a cultura, nós vamos fazer tudo o que nós pudermos para transmitir melhor o Evangelho. Tá? Uma das coisas, por exemplo, está aqui vestido assim, como se fosse num shopping. Problema nenhum, de maneira nenhuma há um problema nisso. Né? Um rapaz brincou comigo, que eu preguei aqui esses dias de camisa de time, né? Estava com a camisa da Espanha. Aí eu falei para ele, cara, isso aqui é um mistério muito profundo. Aí ele ficou sério e falou assim, qual é? Eu falei assim, não precisava passar. Com a graça de Deus, eu fazer uma coleção de camisa de time, é só pegar, né? Porque ontem a gente estava falando sobre isso, né, amor? Ela falou assim, pô, passa minha roupa aí. Eu falei assim, te amo, mas não passo nada. Hoje eu pedi ela para passar a minha. Ela falou assim, eu te amo, mas... Aí eu que tive que ir lá passar roupa. Então, assim... A grande questão é que se a gente não cruzar essa linha, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo é o quê, irmão? Ordem, decência, consciência, sem escândalo, sem cruzar essas linhas, dá para a gente fazer tudo para alcançar todos. Para não colocar barreiras, impedimentos para que o Evangelho alcance e progrida. Amém? Está claro isso? Então, quando nós falamos que nós somos uma igreja que dialoga com a cultura, é disso que nós estamos falando, né? Falei aqui também de liturgia simples. Irmão, é justamente o que você vê aqui todo domingo, tá bom? Tudo que você vê aqui é o que vai ser louvor, avisos aqui, rápido, uma palavra de oração, momento de oração, palavra. Você não vai ver 10 pessoas pegando a oportunidade aqui. Oportunidade para o grupo A, oportunidade para o grupo B, oportunidade para o... Irmão! Amém? Então, assim, é uma liturgia bem simples. Agora eu queria falar com vocês aqui um negócio rápido, muito rápido, prometo muito rápido, que eu batizei de coisas do coração. Os meninos falaram que era tema de novela mexicana, mas eu vou mostrar para você porque são coisas do coração, tá bom? Provérbios 4:23, não precisa abrir, eu vou falar sobre ele só para que você entenda. Você sabe esse texto, você conhece esse texto, de tudo que você deve guardar, guarde. Porque tudo que você vive sai daqui. É disso que ele está falando. Do seu interior. Amém? Então o nosso interior é a fonte do que a gente faz no exterior. Amém? Tudo que eu faço procede de dentro de mim. Tudo
tudo que eu realizo procede dentro de mim. E nós compreendemos, pelo que a Bíblia ensina, que a conversão nada mais é do que uma troca de coração. Esse texto de Marcos diz que do coração sai tudo de ruim. Roubo, tudo de ruim. Se Cristo converteu o seu coração, deu para você um coração novo, agora, você está entendendo? O que o seu coração deve produzir são coisas para a glória de Deus. Né? E a lista das coisas ruins que Jesus diz estão bem parecidas com a lista do fruto do Espírito. Né? Gálatas 5, 19 diz lá: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facção, inveja, imedice, glutonaria, coisas semelhantes a esta, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus que das coisas praticam. Essa lista aqui é praticamente a mesma que Jesus usa para falar do que sai do coração caído. Né? Agora Paulo diz que, por outro lado, a pessoa que é guiada pelo Espírito, né, produz amor, alegria, paz, humanidade, benignidade, moral, fidelidade, mansidão, próprio. Então a gente entende isso aqui, irmão. Eu não vou de maneira nenhuma implorar para você vir. Não vou pedir, eu não vou ficar falando, não vai dar. A gente sente falta? Sente. Queria que você estivesse aqui? Sim. Quando a gente fala, você sentiu a falta. Não é falsidade, não é. Realmente senti, mas se você não vir, eu não vou implorar. Não vou pedir, porque eu entendo que o seu coração convertido deve querer isso. Deseja isso, ardentemente. Tá bom? Vou falar de 3 coisas em encerro, que eu acho, só para simbolizar. Tudo que o cristão faz na vida cristã deve proceder do coração regenerado. Mas vou falar de 3 coisas. Primeira coisa é serviço. Se você não amar servir aos seus irmãos, nós lemos lá em Mateus, como filho do irmão, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Nós estamos sendo transformados e todo dia crescendo a imagem de quem? Se o Filho do Homem não veio para ser servido, mas vem para servir, como que eu vou dizer que não tenho desejo de servir? Meu coração foi transformado por Ele. Fala aí para mim. Então, entenda o que eu vou te dizer, não vou ficar implorando para você fazer nada na igreja. Agora, não tinha muita coisa para fazer, agora tem um monte de coisa para fazer aqui. Tem ventilador para levar embora, porque não dá para deixar aqui, tem a escala do café, algo muito importante para esse ano. As meninas que trabalham no café desejam também ouvir aqui o ensino, o estudo, então a gente vai fazer uma escala para o café. Tem muitas crianças vindo aqui para a igreja, nós não temos nenhuma salinha adequada, mas, por exemplo, já tem um espaço ali, se a gente fizer montar uma estruturazinha ali, comprar uma mesinha, uma cadeirinha, dá para fazer um negocinho, irmão, dá para a gente servir de alguma maneira, já tem coisa para fazer. Wesley, como eu faço? Comunica. Multiforma, é o que ele diz no versículo 10. Quanta gente, rapidinho. Cada um exerce o dom que recebeu, todo mundo sabe fazer alguma coisa para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Existem várias maneiras de servir a igreja de Cristo. Né? Eu espero que você tenha um coração que deseja servir, um coração que Cristo te deu, se é te deu um coração desse. Não vou pedir, não vou implorar, não vou falar que se você trabalha para Deus, Deus vai trabalhar para tu. Causar. Conversa fiada, irmão. Muitas das coisas de Deus que Deus vai cuidar das suas, já cuida sem fazer nada. Amém, irmão? Serviço. Segunda coisa, contribuição. Contribuição, né? Queria ler bastante sobre contribuição. Põe pra gente, irmão, por gentileza. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Não, 7 não, 6. Por gentileza, desculpa. Olha lá. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Segura aqui. O povo ama esse versículo. E ele é uma realidade, Paulo está usando o princípio da agricultura para mostrar como, como as coisas se dão no que diz respeito à contribuição. Só que não para aqui. Esse que é o problema. Né? Quem semeia muito, colhe muito, quem semeia pouco, colhe pouco. Ao cara lê esse versículo, e eu estufo o peito, né? Nem preciso dizer mais nada que você já entendeu. Precisa dizer sim, vamos continuar. Cada um
conforme determinou onde, irmão? Isso fala de voluntariedade, isso é muito pessoal. Se o seu coração não produzir alguma coisa para contribuir para o reino de Deus, sou eu que vou arrancar isso a força de você? Sou eu que vou ficar fazendo campanha do envelope? Sou eu que vou ficar apelando aqui para o seu emocional? Né? Não se for, Tailene e Felipe aqui está aqui para casar. Né? E todo mundo sabe aqui como é que é o pré-casamento. Né? Clamor todo dia é um milagre a cada semana. Pelo menos comigo foi assim, é assim ou não? Clamor todo dia um milagre a cada semana. Imagina usar do momento deles e falar assim: se vocês semearem o negócio, é Deus vai entrar com providência. Aí chego lá no casamento da Tailene e não tem flor. Por quê? Porque eu enganei ela e disse para ela que se ela desse isso, Deus iria dar ela. Fala no salão top. Nesse aí que você bistrô. Deus vai te dar uma festa no bistrô se você pegar o dinheiro das flores e semear. Faz esse sacrifício, mulher. Mano, eu não tenho coragem de fazer isso com alguém, porque a Bíblia que diz que cada um tem conforme o termo do seu coração. Não por pesada obrigação, pois Deus ama quem dá por alegria. Outra pessoa diz, não por necessidade, não porque você está precisando de alguma coisa. Né? Aí ele continua. Deixa eu acompanhar aqui eu marquei, vai dar para acompanhar legal. Né? Aí ele continua, olha só, olha o que ele diz. E Deus é poderoso, até o final aqui. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. A palavra graça aqui está falando de dinheiro, tá bom? Toda a graça. Aí você para aqui e você pensa, meu Deus, quem semear muito vai colher muito. Agora você lê, Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Pô, Deus é poderoso para fazer acrescentar. Mas olha o que Deus continua dizendo. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. O que Deus acrescenta na nossa vida é para que a gente transborde em toda boa obra. Continua, Giovanni, versículo 9. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Ele está falando aqui não de receber da parte de Deus para ter, receber da parte de Deus para construir, para encher o bolso, para ter uma conta bastada, mas é para que você progrida e cresça em boas obras e a sua justiça dure para sempre. Ele continua lá, versículo 10. Ora, aquele que supre a semente ou que semeia e o pão que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Ou seja, ele dá semente para quem semeia, pão para quem come, mas tudo visando fruto de justiça. Se o que Deus tem colocado na sua mão não tem ajudado o reino de Deus, não tem contribuído com a vida de alguém, tem sido um fim em si mesmo, isso não serve para nada. Vamos lá. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para quê? Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graça. É isso aqui. Vamos lá. Versículo 12. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão. Deus está sendo glorificado por meio do ofertório do povo de Corinto. Né? Versículo 13, e a gente encerra. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Você está vendo que o Evangelho tem tudo a ver com semeadura, com ofertório de contribuição? Vou ler de novo aqui para que a gente entenda bem. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outras pessoas louvarão a Deus. Pelo quê? Pela obediência que acompanha a confissão da qual já falei, o compromisso que você assume com a igreja de Cristo, com o próprio Cristo lá no momento do batismo, a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, pela generosidade de vocês, de compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Então, é isso aqui. Se o Evangelho de Cristo de Jesus te alcançou,
se Cristo Jesus transformou o seu coração, se você é uma pessoa que agora compreende o Evangelho de Cristo Jesus, que Cristo Jesus entregou a vida dele, foi generoso entregando a vida dele, o mínimo que você deve fazer, ou ser uma pessoa generosa com o que tem.